Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre ações e fundos imobiliários. Qual desses paga mais dividendos? Então eu vou colocar aqui exemplos de ações, exemplos de fundos imobiliários e fazer um comparativo. E também vou mostrar para vocês aqui sobre dividendos mensais, semestrais e anuais. Se alguma dessas formas aí é melhor do que a outra. Então eu vou mostrar isso também. E sem mais enrolação, vamos lá. Então vamos começar aqui com essa pergunta. Qual ativo paga mais dividendos? Aquele que paga dividendos mensais, semestrais ou anuais? Então eu coloquei aqui um exemplo, né, sobre esse assunto aqui, que eu vejo que algumas pessoas às vezes não entendem muito bem isso. Então eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais claro essa ideia. Então eu coloquei aqui uma ação, ou fundo imobiliário, FI, X, que paga um dividendo aqui de R$1 por mês, mensalmente. Então nesse caso aqui, essa ação ou fundo imobiliário, ele iria pagar por ano o quê? R$12. Se ele paga R$1 mensalmente, né, se ele paga R$1 mensal ali, como o ano tem 12 meses, ele pagaria R$12 no final do ano, né? A junção de todos esses dividendos. Agora, se essa mesma ação ou fundo imobiliário não pagasse mensal, mas pagasse, por exemplo, semestral, ou 2 vezes ao ano, o valor aqui acabaria sendo o mesmo. Só que ao invés de pagar R$1 por mês, a ação ou fundo imobiliário, nesse caso, né, pagando 2 vezes ao ano, iria pagar 2 vezes de R$6. Então, pagaria 2 vezes de R$6. Que daria a mesma coisa, que 2 vezes 6 daria o quê? R$12 no final. Se essa ação aqui, o fundo imobiliário, né, a mesma ação, o mesmo fundo imobiliário, pagasse uma vez no ano, pagaria uma vez de R$12. Então, no final das contas, pagar mensal, semestral ou anual, não necessariamente quer dizer que uma ação ou o fundo imobiliário paga mais do que o outro que paga uma vez no ano. Então, assim, se você vê uma ação que paga mensal e outra paga semestral ou anual, não quer dizer que a que paga mensalmente é melhor. Não necessariamente. Até pode ser, né? Dependendo se são ações diferentes, né? Empresas diferentes, fundos diferentes, pode até ser que seja verdade isso. Mas não é por conta da periodicidade que é pago o dividendo, mas sim pela quantidade que aquela empresa distribui, né? Que são coisas diferentes. É claro que se uma ação ela distribui aqui mensalmente, né? Um fundo imobiliário distribui mensalmente, e você vai reinvestindo ali, pode ser que os juros compostos dessa forma tenham um efeito um pouco maior. Mas não necessariamente uma ação que paga mensal vai ser melhor do que uma ação que paga anual ou semestral. Então essa é a ideia aqui por trás dessa dúvida aqui que algumas pessoas têm, né, sobre dividendos mensais, semestrais e anuais. Entendido isso, agora vamos para o comparativo aqui entre ações e fundos imobiliários. Qual desses dois aí paga mais dividendos? Eu separei aqui algumas ações e fundos imobiliários para mostrar um comparativo para vocês entre aí a ideia de qual desses dois paga mais dividendos. Então, uma coisa bem comum que tem aqui, quando as pessoas vão olhar os investimentos, é olhar aqui a parte do dividend yield. Então, por exemplo, aqui, ó, essa ação aqui é a Sanepar, né, a empresa aqui de saneamento, SAPR4. Então, como você pode ver aqui, ó, o dividend yield dessa empresa, dessa ação aqui, é de 4,62%. Então, eu coloquei aqui alguns outros fundos imobiliários, por exemplo, o Hectare, né, que paga aqui, ó, que no momento você pode ver aqui que o dividend yield está em 13,98%, arredondando, né, 14% aqui de dividend yield. O Habitat aqui com 11,37% de dividend yield. E o Hospital da Criança aqui, o HCRI11, com 7,16%. Então, é normal, algumas pessoas, às vezes, né, principalmente quando está iniciando, chegar aqui e olhar o dividend yield apenas aqui e dizer, não, esse aqui é melhor, esse tipo de investimento paga mais dividendos. E não necessariamente isso é correto. Por quê? Porque esse dividendo aqui que vocês estão vendo, que vocês conseguem ver, o dividend yield ali, ele é aqui, ó, dos últimos 12 meses, né? E não necessariamente uma pessoa que, por exemplo, investiu aqui na Sanepar, ela não necessariamente está ganhando 4,62% de dividend yield. Às vezes essa pessoa aqui está ganhando bem mais, né? Porque esse dividend yield aqui, ele é uma base. Como é que é feita a ideia dessa base aqui do dividend yield? Pega a quantidade de dividendos que foram distribuídos, né, nos últimos 12 meses e pega a cotação do ativo naquele momento. Então aí dá uma porcentagem. Só que, em vários casos, a pessoa às vezes não investiu naquele ativo naquele mesmo momento. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o SAPR4, né, a Sanepar. Imagina que uma pessoa veio aqui e investiu em 2011. Então, ó, como vocês podem ver, em 2011 ali, a Sanepar custava R$1,20, R$1 e pouco, 90 centavos, né? Ou 90 centavos não, R$1,30, R$1,10, por ali. Então vamos imaginar aqui que a pessoa conseguiu comprar a Sanepar a R$1,38. Então deixa eu abrir a calculadora aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui e vamos ver aqui o dividendo que a Sanepar pagou, né, aqui em 2020.
Então vamos abaixar aqui, ó, e aqui vocês têm a parte do dividendo. Então como vocês podem ver aqui, ó, em 2020, a Sanepar pagou 20 centavos aqui de dividendos. Então se a gente pegar aqui, ó, 20 centavos dividido por R$ 1,38, que é a pessoa que comprou lá em 2011, a pessoa, vezes 100, a pessoa teria recebendo aqui, ó, 14,49% de dividend yield. Se a gente pegar aqui o ano de 2019, né, o dividendo que foi pago em 2019, que foi 29 centavos, se a gente pegar aqui, ó, 29 centavos dividido por R$ 1,38, a gente vai ver, ó, conseguiu ganhar aqui 21% de dividend yield, né, que comprou em 2011, né, comparando ali em 2019. Aí, claro, vamos supor, se a pessoa tivesse conseguido comprar mais barato ainda, por exemplo, aqui a R$ 1,00, R$ 1,03 em 2011, essa pessoa aqui, ó, teria o quê? Ó? 29 centavos, vamos botar aqui em 2019. 29 centavos dividido por R$ 1,03, ó, a pessoa teria 28% de dividend yield, né, em 2019. Em 2020, teria um pouco menos. Deixa eu ver aqui, ó. 20 centavos dividido por R$ 1,03, 19% de dividend yield. Então, assim, ó, não necessariamente esse valor aqui, esse dividend yield que vocês estão vendo aqui na tela, todo mundo está recebendo ele. Não, isso aqui é só as pessoas que estão comprando agora, né, a esse determinado valor aqui. Então, quem está comprando aqui a R$ 4,38, comparando aqui os últimos 12 meses, tem um dividendo de 4,62%. E aí, quando você vai ver alguns fundos imobiliários, você vai ver que alguns deles têm dividend yields bem altos, né, 14 aqui, ó, 11. Só que assim, esses fundos aqui, que eu coloquei aqui, eles não são tão antigos, eles são bem novos, né? Então não tem um histórico para conseguir fazer aquela comparação ali, igual eu fiz com a Sanepar. Esses dois aqui, principalmente, eles não são tão novos. Só que o que acontece? Os fundos imobiliários, e eu vou explicar melhor daqui a pouco, eles têm uma tendência, apesar de vocês conseguirem ver dividendos yields bem altos, eles têm a tendência de não ter um potencial tão grande quanto as ações, tanto na valorização quanto nos dividendos. E aí por quê? Porque as ações, elas são empresas. Então as empresas, elas têm mais facilidade em conseguir tomar dívida, elas conseguem aí se expandir mais, porque ela não precisa distribuir todo o lucro dela como forma de dividendos. Né? Já os fundos imobiliários aí, não é tão fácil para eles tomar dívida igual às empresas, igual às ações. Os fundos imobiliários têm que distribuir boa parte dos rendimentos dele, que faz com que ele não tenha muito dinheiro ali para reinvestir, né? Para poder crescer. Então, os fundos imobiliários, apesar de você ver um dividend yield ali de frente alto, em alguns casos eles não vão ter o potencial tão grande quanto as ações. É claro que existem ações que vão conseguir ultrapassar fundos imobiliários e vão ter outras que não, né? Claro, vai ter fundos imobiliários que vão performar melhor que ações, né? Então vai existir isso sim. Mas na ideia, as ações ela têm um potencial muito maior, né? Porque imagina, você tem uma empresa ali que tem uma padaria. Para ela abrir 10 padarias depois é mais fácil do que um fundo que tem um imóvel conseguir receber o aluguel ali do imóvel para comprar 10 imóveis a mais. Então assim, as empresas têm esse potencial a mais. Só que os fundos também, por outro lado, eles tendem a ser um pouco mais resilientes, né, os fundos imobiliários. Então tem esse quesito também de tranquilidade. Eu vou até mostrar alguns outros exemplos aqui para vocês. Então aqui eu peguei um outro fundo, né, que é o Hospital da Criança, que esse é um pouco mais antigo. Então como vocês podem ver aqui, ele tem um dividend yield de 7,16%. Então eu vou colocar aqui no Google esse fundo aqui. Então vamos lá, HCRI11. Então deixa eu apertar aqui no máximo. Vou pegar aqui em 2011 também, igual a Sanepar ali, ó. E cadê 2011? 2011. Ó, em 2011 o fundo custava aqui mais ou menos R$250, certo? Então R$250. E se você for olhar aqui, ó, vamos ver o dividendo dele aqui. Ó, em 2020 ele pagou R$32. Então quem comprou aqui a 250, então vamos botar aqui, ó, R$32 de dividendos, dividido por R$250, vezes 100. Ó, o dividend yield dele seria hoje aqui em 2020, né? De 12,80%. Não esse 7,16% aqui. Então assim, como você pode ver, ó, pegando aqui o exemplo desse fundo aqui que tem mais histórico, né, do Hospital da Criança. Você vê que ele consegue pagar um dividend yield alto até, né, ele tem um dividendo interessante, e ele conseguiu aqui crescer, ó, 191%. Você pega, por exemplo, uma Sanepar, deixa eu botar aqui, ó, SAPR4. No mesmo período, ó, em 2011, cadê 2011? Você consegue crescer aqui, ó, 200%. Então vamos pegar outra ação aqui, vamos pegar a VEG, por exemplo. Então a gente aperta aqui, ó, vai ver em 2011, ó, a VEG aqui conseguiu crescer, ó, 1000%. E aí se você pegar aqui, ó, quem comprou em 2011, comprou aqui a VEG a mais ou menos aqui, ó, 6,25, né, R$6,25. Se a gente pegar aqui o dividendo, ó, VEG 3. Cadê? Carrega, VEG 3. Aí você vai ver o dividend yield tá 0,81. Mas quem comprou aqui a 6,25, né, que a gente botou aqui, cadê? 2011. A 6,25, quem conseguiu comprar aqui, ó,
hoje recebe um dividend yield de quanto, mais ou menos? Deixa eu ver aqui, agrupar por ano. Então, 2020, ó, 43 centavos ela pagou. Então, ó, quem comprou a 6,25, pagou quanto? 43 centavos de dividendos, então 0,43, dividido por R$ 6,25, vezes 100. A pessoa aqui que comprou lá estaria recebendo 6,8% de dividend yield, não esse 0,80 aqui. Por quê? Porque a empresa, por exemplo, a VEG, ela consegue lucrar, consegue crescer ali, se expandir, e aí ela consegue aqui, às vezes ela não paga muito dividendo para a pessoa que está comprando agora nesse momento, mas a pessoa no futuro, né, a empresa vai crescendo o lucro e ela consegue distribuir mais dividendos, além da possível valorização que pode ter. Então você pode ver, ó, 1000% no caso da VEG, né? Claro, a VEG é uma empresa fora da curva, assim como também o HCRI, né, que é o Hospital da Criança. Então, assim, é claro que não foi uma análise aqui com várias empresas, vários fundos, mas o que eu quero mostrar para vocês é assim, as ações, elas apesar de, das vezes vocês não conseguirem ver esse dividend yield aqui alto, elas podem crescer, né, podem investir e se expandir e aumentar o dividend yield para você depois no futuro. Né? E os fundos imobiliários, às vezes você vê um dividend yield bem alto, mas não necessariamente ele vai conseguir ali crescer na mesma proporção que uma ação, né, do que uma empresa. Então você tem que ponderar quando você vai fazer isso. Não quero dizer também que fundos imobiliários são piores do que ações, não necessariamente. Né? Apesar das ações terem um potencial maior do que os fundos imobiliários, em alguns casos tem vários fundos que conseguem bater, né, ser melhores do que várias ações. Então vai depender muito também do seu gosto, né, do seu perfil. Então não quero dizer que todas as ações são melhores do que fundos imobiliários. Não entenda dessa forma. Esse vídeo aqui só foi mais para mostrar para vocês uma visão diferente dessa parte aqui de dividendos. E se você tiver interesse em assistir mais vídeos aqui sobre investimentos, eu tenho vários aqui no meu canal. Então se você quiser, aperta aí no meu canal, assiste os vídeos. E no final aqui do vídeo até vai ter algumas outras sugestões para você poder assistir.